Olá, oitavo ano. Estamos retomando aqui o nosso estudo sobre o capítulo 1, Segundo Reinado. Falamos inicialmente sobre a chegada de Dom Pedro no poder, né, com a questão do golpe da maioridade. E na página 4 da apostila de vocês, no tópico 1.7, tem uma descrição aqui de viagens de Dom Pedro II, que ele viaja em 1871, ele vai com a esposa para a Europa, depois ele tem que retornar, porque ele recebe a notícia do falecimento da sua filha mais nova, a princesa Leopoldina, e a gente vai, a partir daí, perceber algumas situações no segundo reinado. Né? A modernização do império, né, as indústrias, as ferrovias, tudo que fora ocorrendo durante o período do segundo reinado. Porque, além da riqueza que vinha do café, havia dois outros elementos que contribuíram muito para o progresso do Império Brasileiro. Então, a tarifa Alves Branco, que foi assinada em 1844, que aumentou os impostos sobre cerca de 3.000 produtos estrangeiros, e esses produtos pagavam 15%, né, de taxa, né, e com essa lei passaram a pagar de 30% a 60% de imposto nas alfândegas brasileiras. Um outro aspecto também foi a lei Eusébio de Queiroz, em 1850, então, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Então, o dinheiro, né, o capital que deixou de ser gasto na compra de escravos, somado ao dinheiro obtido com as vendas do café, que iam para o exterior, passou a ser investido aqui em novos negócios. E foram criadas, na época, dezenas de indústrias de tecidos, de chapéus, de cervejas, né? Uma companhia de iluminação a gás, várias companhias de seguro e de navegação a vapor. Surgem os bancos, né? Empresas de mineração e empresas também de transportes urbanos. Então, parte dessas empresas foi montada com capitais de um empresário gaúcho que ficou muito conhecido, né, o Barão de Mauá, que se chamava Evangelista de Souza. E um outro fator também de modernização do Império foi a construção de uma malha ferroviária que ligava o interior até ao litoral, para onde se escoava as mercadorias, né? Em 1854, por exemplo, foi inaugurada a primeira ferrovia no Brasil, e essa fazia a ligação da Baía de Guanabara a Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Em 1858, entrava em serviço uma outra ferrovia também, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, a futura Central do Brasil, né, construída assim, com o objetivo de fazer o transporte de café do Vale do Paraíba para o porto do Rio, aqui de Janeiro, no Rio de Janeiro. E assim, foi se expandindo, né, em Pernambuco também, eles vão construir a Estrada de Ferro Recife-São Francisco, depois em São Paulo também. Então vai avançando o governo de Dom Pedro, né? Agora, havia uma questão também muito séria, que era a pressão inglesa para o fim do tráfico, né? Durante muito tempo, o governo da Inglaterra obteve lucros enormes com o tráfico atlântico, né? Em 1807, ele resolve mudar, né? Proíbe a venda dos africanos para as suas colônias na América, e por volta de 1833 eles extinguiram a escravidão nessas colônias. Além disso, o governo inglês também ele combatia radicalmente o tráfico e a escravidão. E o que teria levado a Inglaterra a essas mudanças, né?
A Inglaterra, que foi a líder da Revolução Industrial, ela tinha interesse em ampliar mercado para os seus produtos, mas nos países escravistas como o Brasil, os proprietários gastavam parte do seu dinheiro na compra de escravos e os escravizados não tinham salário, porque era escravo, não tinham como comprar os produtos que os ingleses fabricavam em alta escala. Então, com o fim do tráfico, o dinheiro que os proprietários brasileiros gastavam na compra de escravizados, eles poderiam investir na aquisição dos produtos manufaturados que vinham da Inglaterra. E se esses trabalhadores do Brasil também passassem a receber salário, a compra dos produtos ingleses poderia aumentar ainda mais. Então, parte da população e dos políticos ingleses havia aderido às ideias iluministas, né? Aquelas ideias mais liberais, e se opunham à escravidão. E isso era um problema seríssimo, porque Dom Pedro II ele tinha muito apoio político aqui no Brasil dos grandes proprietários rurais, dos grandes latifundiários, que eram os escravocratas. Então, esses homens não entendiam e não aceitavam a possibilidade de se libertar os negros para que esses homens passassem a ser assalariados e adentrassem ao mercado de trabalho. E é justamente na página 5 da apostila de vocês vão ver que 1888, 22 de maio, ainda acamado, se recuperando, recebe a notícia de que a escravidão havia sido abolida do Brasil. Ele tinha viajado, estava doente, e a filha dele, Princesa Isabel, que aqui estava, né, assina a Lei Áurea, assinada em 13 de maio, e ele recebe a notícia em 22 de maio, que havia sido extinta a escravidão no Brasil. Então, Dom Pedro, na verdade, através de pesquisas e relatos, há testemunhos de que ele era favorável à abolição da escravidão, era um bom homem. Entretanto, ele dependia desse apoio político, que eu já comentei com vocês anteriormente, e isso dificultava e atrasava a sua tomada de decisão.